Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus por estarmos mais uma vez nos reunindo à luz da palavra do Senhor para aprendermos mais um pouco sobre o que Ele deseja ensinar a cada um de nós, a sua igreja. E espero que o teu coração esteja desejoso por este momento tão especial diante da presença do Senhor, onde Ele diretamente falará conosco. Para isso, vamos iniciar este momento orando. Senhor Deus e Pai amado, eu louvo e engrandeço teu santo nome, Deus. Por mais uma vez, Deus, ter a oportunidade de ministrar, Deus, a tua santa palavra, sabendo, Pai querido, que é realmente alimento para a nossa alma, é o que nos sustenta. E nós te clamamos neste momento, Senhor, fala conosco. Dependemos unicamente, Senhor, de Ti, de tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que tudo isso, Senhor, venha a se fazer presente em nossas vidas, que possamos aplicar, Senhor, com o fim de glorificarmos o Teu santo nome, Deus. Nos ajuda, te pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito na minha vida e na vida de todos os meus irmãos. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, dando continuidade aos estudos da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, hoje nós vamos estudar mais um pequeno trecho desta carta e sabendo que já estamos decorrendo, para o final dela, mas ainda assim muito temos a aprender, queridos. E hoje vamos fazer o estudo do capítulo 4 e os versículos serão do 7 até o versículo 9. E aqui na minha Bíblia, na minha versão, tem por título Tíquico e Onésimo. Vamos fazer a leitura de versículo a versículo. Versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Bem, queridos, nós sabemos a importância, da carta que Paulo direcionava ali às igrejas, sabendo que carta estas se tratava da própria palavra de Deus ali, inspirado pelo Espírito Santo. Sabemos de sua grande importância, mas também precisamos reconhecer a importância daqueles que eram auxiliares do apóstolo Paulo nesta entrega, para que realmente a finalidade desta carta ela fosse alcançada. E para isso, o apóstolo Paulo, ele tinha seus colaboradores. Nesta ocasião aqui, os irmãos Tíquico e Onésimo. Interessante que Paulo, ele fazia questão de mencionar as qualidades, de seus colaboradores, as características que eles possuíam. E vamos iniciar aqui falando do irmão Tíquico, que Paulo aqui fala dele, o apresenta à igreja, apresentando suas características, suas qualidades de irmão amado. Claro, nós podemos reconhecer o amor e a comunhão que Paulo tinha por este irmão querido. Fiel ministro, porque em toda a caminhada cristã, Tíquico, ele sempre esteve ali presente em algumas viagens, parte dessas viagens ele estava ali presente, estava ali sempre disposto a servir a Deus e colaborar de uma forma muito direta no ministério do apóstolo Paulo, no ministério missionário. E aqui ele realmente se demonstra fiel na missão que ele recebera. E também conservo no Senhor, ou seja, servo, do próprio Deus. Então, é interessante quando Paulo ele deseja realmente apresentar esses colaboradores, falando de suas qualidades, falando de suas características, não só destes que eram portadores de suas cartas, mas também de todos os colaboradores em geral, A gente vai ver um pouco disso também no próximo estudo, teremos esta oportunidade no próximo bloco, que também será estudado, suas saudações, suas recomendações. Mas, enfim, além de ser um portador muito importante, na entrega desta carta, Tíquico, por sua vez, ele tinha total confiança e responsabilidade por parte do apóstolo Paulo. E para isso era interessante também que o seu nome, o nome daquele que estaria portando
aquela carta estivesse registrada nesta carta, unicamente para realmente ficar muito mais seguro, né, o envio dela, apresentando aquele que seria o próprio representante por parte do apóstolo Paulo, mas também para assegurar ali a preservação do conteúdo que ele levara. Até porque, queridos, eles também tinham, né, a responsabilidade e como eu posso dizer, não só a responsabilidade, mas também o privilégio, né, de receber essa confiança e poder também inculcar na mente desses irmãos que receberiam estas cartas, inculcar o ensino, a exortação, a advertência, o ânimo, o encorajamento, né? Então eles tinham essa função de poder transmitir de forma muito fiel aquilo que vinha do próprio Deus por meio da vida do apóstolo Paulo. E para isso eles precisavam de fato, né, ter essa confiabilidade, ter essa segurança, né, para poder apresentar à igreja aquilo que o Espírito Santo queria falar. E nisso eles também tinham a liberdade de suplementar, né, esses recados de forma verbal também, até porque ele era uma pessoa muito próxima do apóstolo Paulo e poderia, claro, transmitir de uma maneira muito fiel, né, tudo aquilo que ele desejava informar a esta igreja. Então, precisamos saber quem era Tíquico. Tíquico, ele era, como nós falamos, um colaborador muito direto ali do apóstolo Paulo, e ele era representante da igreja na Ásia. Isso conforme Atos capítulo 20, versículo 4, que diz assim: acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Então aqui ele se demonstra presente, né, nessas viagens missionárias. Em Efésios, capítulo 6, versículo 21, também diz assim: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Registrando mais uma vez que o Tíquico ele levou não só a carta aos irmãos colossenses, mas também a Éfeso, né, a igreja de Éfeso. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 12, diz assim: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. E em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz assim: quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Então este irmão ele realmente se demonstra estar presente, né, de forma muito ativa no ministério missionário do apóstolo Paulo. Agora vamos fazer a leitura do versículo 8. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então, queridos, sabemos, né, desde o início do estudo da carta aos Colossenses, que existia um propósito principal pelo qual o apóstolo enviara esta carta. E esta era uma palavra de alerta, de advertência acerca de heresias, de falsos ensinos que estavam ali permeando a igreja naquela época. Então, Paulo ele desejava unicamente firmar cada vez mais e mais o verdadeiro evangelho de Cristo e alertar os irmãos acerca desses falsos ensinos, para que de fato eles pudessem estar vigilantes. E esse era o propósito inicial. Porém, Paulo, ele aproveitava a oportunidade de enviar esta carta também para informar de sua situação, como ele se encontrava naquele momento. Até porque nós sabemos que toda a igreja também almejava muito ter estas informações acerca do apóstolo. E Paulo também aproveitava a ocasião para alentar, né, o coração dos irmãos, para trazer uma palavra de consolo, para trazer uma palavra de encorajamento, ainda que
ele estivesse em cárcere em Roma, ainda que ele estivesse passando por grande luta e tribulação. Mas o desejo de Paulo era ainda assim encorajar estes irmãos por meio destas cartas. E também nós podemos saber que ele alcançava, né, com muita eficiência este resultado. Isso porque na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 e 14, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então é interessante que mesmo diante dessa situação tão difícil que Paulo ele enfrentava, ele fazia uso, né, do envio destas cartas também para animar os irmãos, né? E de fato este objetivo ele era alcançado porque, como a palavra bem diz, eles se sentiam ainda mais estimulados no Senhor e proclamavam com mais firmeza e ousadia a palavra de salvação, o Evangelho de Cristo. E agora vamos fazer a leitura do versículo 9, que diz assim: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, queridos, o irmão Tíquico, ele não estava ali só, né, nesta missão. Estava junto com ele o irmão Onésimo, que também é apresentado a esta igreja. Mas nós precisamos entender acerca do nome Onésimo. Onésimo é um nome que era muito usado comumente para identificar escravos, né? O escravo em si, ele não era reconhecido pelo seu nome próprio, mas existia sim um nome em comum entre eles, e este nome era Onésimo. Por que eu digo isso, queridos? Eu digo isso porque o nome Onésimo ele significa útil, e ele também é citado na carta de Paulo a Filemon, né? Então, sugere-se que este seja, embora um nome comum para a época, mas que se trate da mesma pessoa. E encontramos a citação do irmão Onésimo em Filemon, capítulo 1, versículos 10 e 11, que diz assim: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, Paulo aqui, ele está citando o irmão Onésimo, que estava ali incluso nesta missão de, junto com o irmão Tíquico, levar esta carta aos irmãos colossenses. E ele é apresentado aos irmãos colossenses, né? Ele é recomendado por Paulo. E isso tem grande importância, porque nestas palavras de recomendação, Paulo ele quer assegurar, né, de forma verdadeira a sua conversão, a conversão que ele passou. E nisto ele é apresentado, né, de forma muito confiante a esta igreja. E queridos, nesses pequenos versículos que a gente estuda nesta noite, né, a gente tem a oportunidade sim de tirar profundas lições, né, que o Senhor Deus ele deseja para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sua igreja. E a primeira delas é: não estamos sós. Exatamente. Embora a caminhada seja árdua, nós não estamos sós, né? A presença do nosso Senhor Jesus ali nos direcionando é real, porque Ele mesmo disse que estaria presente, né? Diante de todos aqueles que estariam ali levando a sua palavra de salvação. Mas também Ele sempre nos dará o escape, queridos. E por muitas vezes esse escape nos é dado através da vida de algum irmão, né? Que junto conosco luta as mesmas lutas de Cristo, né? Em prol do Evangelho. Interessante que na caminhada missionária do apóstolo Paulo, de fato, ele foi muito perseverante. E embora ele tenha sofrido momentos
onde ele se sentiu só, onde ele se sentiu abandonado, sozinho. Embora ele tenha enfrentado momentos de grande decepção, de traições, ele reconhece que de fato e de verdade ele teve colaboradores que eram verdadeiros homens e mulheres de Deus. É interessante a gente saber que existia sim a colaboração de muitos ali, embora a palavra de Deus nos diga que a seara ela é grande, né? Poucos são os ceifeiros, mas nós cremos que o Senhor ele sempre nos dará, né, a certeza de que não estamos sós por sua presença e também pelo auxílio de alguns irmãos que ele coloca junto conosco nesta caminhada. E também, queridos, esta colaboração por parte de cada um destes que estavam ali espalhados, né, nas igrejas, mas cumprindo-se um único propósito, ela ia muito mais além, né, do que o próprio ministério ali. Neste processo, eles cultivavam a cada dia mais e mais a comunhão, a amizade que existia entre eles, o companheirismo que existia entre eles, o encorajamento e, diante de seus testemunhos, a confirmação, né, da certeza do que eles criam, que verdadeiramente até colocavam suas vidas também em risco por estarem ali cumprindo o mesmo propósito que o apóstolo possuía. E que propósito era esse? Eu vou apenas relembrá-los. Pregar o evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual está sendo cumprido por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Então, todos unidos num único propósito, né, formam um em Cristo. E era exatamente isso que acontecia com Paulo e seus colaboradores. Embora as dificuldades se levantassem, embora surgissem momentos de solidão, Paulo ele tinha sim enviado pelo próprio Deus os seus colaboradores, homens e mulheres de verdade. E a segunda lição que podemos tirar destes versículos é: sempre existirá o remanescente do Senhor. É o que justifica, né, o fato de não estarmos sós. Sempre existirá um remanescente. E o interessante é que Paulo, ao finalizar as suas cartas, com suas saudações, com suas recomendações, ele expressa ali implicitamente que a proclamação do evangelho não se resumiria a ele, né? Não se resumiria a uma pessoa só, porque, de fato, não podemos fazer nada sozinhos. Por isso, Deus, através de Jesus, instituiu ali a igreja, né? Precisamos viver em comunhão. Precisamos ajudarmos uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, suportarmos também uns aos outros. Então, Paulo, ele fazia questão de deixar isto cultivado, né, diante de cada um dos seus colaboradores, diante daqueles que seriam os remanescentes. Foi assim na carta, a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então é perceptível o papel missionário de Paulo, ele foi verdadeiramente cultivado na vida de tantas e tantas pessoas que dariam sim continuidade à obra missionária. Continuidade essa que chega até os dias de hoje, que alcançou a minha vida e a sua vida. Por isso, sempre existirá um remanescente do Senhor e que nós sejamos verdadeiramente encontrados, né, nestes remanescentes. E, para finalizarmos o estudo, chegamos a uma terceira lição, que na realidade eu acompanho com algumas perguntas, que a faço, né, não só a você, mas a mim também, para que a gente possa refletir nesta palavra. Sabendo, né, de toda a caminhada missionária, sabendo da colaboração de homens e mulheres de Deus que foram imprescindíveis, né, nesta missão, eu pergunto: de que forma nós temos colaborado na obra missionária do Senhor?
Uma outra pergunta. De que maneira temos atuado em nossa igreja local, principalmente acerca de nossa colaboração, naquilo que podemos ajudar? Mais uma pergunta. Qual o nível de nosso compromisso e responsabilidade diante da missão que nos foi dada pelo próprio Deus? O que de fato temos priorizado? Qual é o real compromisso que nós temos tido com esta missão? E por último, se tivéssemos o privilégio de servir ao Senhor junto ao apóstolo Paulo e diante de suas cartas, por quais características nós poderíamos ser reconhecidos e recomendados? Bem, querido, fica a reflexão para a minha vida, para a sua vida, para que possamos de fato reconhecer que a obra do Senhor ela não pode ser feita sozinha, Nós precisamos, acima de tudo, do direcionamento do nosso Deus, de sua presença, e também daqueles, que junto conosco irão colaborar, no intuito desta missão que o Senhor nos deu, Que possamos de fato entender que não estamos sós, que possamos reconhecer que podemos contar uns com os outros, queridos. Eu quero muito dizer que você pode contar comigo, ainda que diante de minhas limitações, ainda que diante das minhas falhas, mas você pode contar comigo. E eu também desejo muito poder contar com você, que nós possamos nos unir nesta caminhada para a glorificação do nome do Senhor, que possamos ser encontrados como de fato remanescentes do Senhor e que possamos refletir diante de cada pergunta acerca do compromisso e de que forma nós temos atuado nesta missão. Que Deus abençoe a sua vida, que abençoe a minha vida e que nós juntos possamos cumprir e de forma muito sincera e verdadeira, a obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Vamos orar finalizando? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque em toda ela nós podemos aplicar, Deus, em nossas vidas. E nós te clamamos, Deus, para que a cada dia possamos cumpri-la, Deus. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros colaboradores. Que nosso pastor João, que nos conduz, também possa encontrar em nós verdadeiros colaboradores. Que também, Senhor, nós reconhecemos o quanto que ele tem colaborado na nossa vida espiritual. Que nós possamos, Senhor, de fato nos unir, Cada um ao outro e cumprirmos, Deus, aquilo que o Senhor deseja para a sua igreja. Nós te pedimos, Deus, a tua capacitação, a tua ajuda, Deus, porque nós não podemos fazer nada sem ti, Senhor. Nos usa segundo a tua vontade, ó Deus, e assim que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridas, que Deus te abençoe.